terror aqui no Experimento 237. E eu hoje tenho o prazer inenarrável de receber o queridíssimo Gimme para a gente falar um pouquinho sobre, como vocês já devem saber pelo título do vídeo, horror e metal e a relação entre essas duas coisas que a gente ama. Então, vamos entrar nessa parada. Antes da gente começar, eu queria apresentar o Gimme. O Gimme é um dos meus melhores amigos, é uma das pessoas mais queridas que eu conheço e é o vocalista e guitarrista e músico de modo geral de uma das bandas mais fodas que eu conheço, que é o Maiá. E aí eu queria, Gimme, quando você se apresentar, que você fale um pouco do Maiá também, para a galera poder te conhecer melhor. Show de bola! E aí, galera? Bom, como a Nádia falou, é uma honra incrível estar aqui, porque ela é uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas que eu mais amo na vida. Inclusive, tem um caso secreto com o marido dela, mas deixa quieto. Verdade, mas deixa quieto. Secreto, mas todo mundo sabe. E é isso, assim, a gente, além de ser muito amigo, a gente compartilha vários gostos. Alguns deles inclusive pelo marido e pela sua esposa, né? Rola assim um quadrilátero, não é um triângulo amoroso, é um quadrado amoroso. Olha só, é interessante esse conceito, é um conceito né? Bacana. Mas a gente gosta muito de filmes de terror, a gente gosta muito de Star Wars, a gente gosta muito de metal, que é o que a gente vai falar hoje, e eu fico super lisonjeado dela falar isso do Maiá, que é a banda que eu dediquei minha vida inteira. Então é uma banda bem legal, que, enfim, tem um som próprio, a gente é meio psicodélico, flerta com metal pra caramba, com vários outros estilos, e tem um pezinho no metal, tem até um clipe de terror, que é o Bad Wolf, assim, terror, mas assim, ele é muito inspirado nos filmes de terror antigos, assim, mudos, então o filme, ele todo funciona como um filme mudo, então é uma banda bem legal. Eu trabalho também com trilha sonora pra caramba. Inclusive, tive a honra de fazer a trilha sonora desse canal maravilhoso. Sim! e essa de terror também, que foi muito divertido de fazer. E é isso aí. Então, vamos que vamos. Quando eu tava bolando, né, o mês do horror do experimento, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de trazer o Gimme, porque afinal de contas é uma das pessoas com quem eu tenho mais interações sobre coisas de horror de modo geral. E aí, evidentemente, falar de trilha sonora, falar de metal, falar de música de modo geral é sempre uma boa pedida pra gente. E eu pensei, não, então a gente vai ter que falar da relação entre essas duas coisas, né, o metal Legal. E o horror. E aí eu fui dar uma olhada, assim, em aonde foi mais ou menos que as duas coisas meio que tiveram essa interseção. E aí eu tava dando uma olhada e acho que, assim, o grande ponto focal é década de 70 e 80, né? O momento em que as duas coisas se cruzaram e a partir dali começaram um relacionamento inseparável. Inseparável, isso é verdade. Diga lá. Aí eu queria saber de você, assim, quando foi a primeira vez que você se deu conta de que horror e metal tinham, assim, um certo namorico? Olha, já estava no meu imaginário, mas eu já gostava de rock desde muito pequeno. Tinha um primo meu que tocava em banda, então ele me dava fitinhas. Então eu ouvia The Doors e Raul Seixas quando eu era muito novo. Meus irmãos já estavam na adolescência, eu tinha uns 5, 6 anos, e comecei realmente a ouvir esse tipo de coisa e entrar naquilo ali. Mas eu lembro quando eu tinha uns 9, um amigo meu levou um CD do Kiss lá para casa. Uhum. E eu nunca tinha ouvido uma coisa tão pesada, porque eu estava muito ali nos anos 60, nos Beatles, nos Doors. Por mais que Doors tenha algumas coisas sombrias, o Kiss era pesado, né? E a cara deles. E eu lembro perfeitamente da minha sensação de ficar incomodado quando o moleque botou uma das músicas, era Parasite, se não me engano, pra gente ouvir. E eu falei, mano, vai abrir um buraco negro aqui, vai sair um diabo do meio do meu quarto. Assim, eu tive essa sensação. E hoje em dia eu ouço Kiss, aquela coisa super bobinha, né? Não tem... É quase um Backstreet Boys do rock, né? É muito engraçado. Sim. É a boy band do rock, tipo. Sim, e é muito bom, é muito divertido. Mas eles têm aquela cara, aquela coisa. Eu acho que foi com o Kiss. Foi a primeira banda que eu falei, cara, tem uma coisa de terror aqui, aquela coisa do God of Thunder, né? Do Gene Simons com o baixo machado, sangue, aquela lindona e sangue, fogo e tudo mais. Foi, eu acho que aí que eu comecei a entender que tinha alguma coisa a ver.
né? Comigo, engraçado que comigo Eu ia Kiss também perguntar- foi eu ia a porta perguntar. de entrada. Porque o tio Silvio, eu tinha um tio que o Gui me conhecia sem a gente se conhecer, né? Grande Silvio. E meu tio Silvio trabalhava fazendo som e tal para várias casas de show, não sei o quê. E o meu tio Silvio foi a pessoa que apresentou o rock mais pesado, o metal, essas coisas para mim e para os meus primos. E aí o tio Silvio gostava bastante do Kiss também. Ele era maníaco por Kiss, Pois é, e aí foi Quando a ele... gente tocava Kiss, ele ficava muito feliz, cara. Muito feliz, né? E aí foi ele também que me mostrou Kiss a primeira vez, e eu lembro da minha avó brigando com ele, porque eu era muito novinha, eu devia ser mais nova do que 9 anos, eu devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos. E ele botou um CD do Kiss pra tocar, um disco, eu acho, na época ainda era LP. E aí eu lembro da minha avó dando uma bronca nele, dizendo: Silvio, você tá maluco? Isso não é música pra criança, isso é música do demônio. E aí, eu sou nascida e criada em igreja, né? E aí eu já sabia que, assim, o demônio e coisas de terror são mais ou menos próximas. E aí eu fiquei Isso. assim: tem banda do demônio! Então tem filme do demônio e música do demônio. E aí foi a primeira vez que eu meio que fiz essa conexão. Aí eu, mais velha, tava passando no TVZ, aquele programa de clipes Eu e tal. lembro, Eu acho nossa, que era no lembro. TVZ. E aí passou um clipe do Kiss, e aí tinha o Gene Simmons, tipo, a língua toda de fora, todo babado de sangue, não sei o quê. E eu assim, mas é monstro mesmo! Não, Foi, genial, foi a genial, primeira vez, genial. assim, que eu lembro de concatenar que as duas coisas podiam andar lado a lado. Me diga que você ia falar do Kiss. Não, eu queria. Minha mãe é super roqueira, mas é engraçado que eu, criança, ela tinha um preconceito enorme com Doors e com Kiss. E eram as duas bandas que fizeram a minha cabeça. E que é engraçado, porque minha mãe é fã do Black Sabbath, até desde sempre. O tema é tão Eu terrível e tão do mudei. demônio que a internet disse: não, não vamos falar sobre isso. Não, acho que agora foi. De onde que eu posso falar? Cara, começa do começo do que você ia falar do Sabbath e tal. Foi até a sua mãe ter Porque que a gente preconceito e corta. aí o Sabbath meio que deu uma cortada. Então, o Sabbath talvez seja a banda mais importante que a gente vai falar aqui hoje, porque a galera não fazia isso. Tinha até bandas que falavam um pouco sobre com temáticas obscuras e tudo mais, mas nenhuma banda tinha vestido essa carapuça, né, essa proposta de nós somos uma banda de terror. E então, assim, o primeiro disco tinha gente que pulava a primeira música, porque por mais que o resto do disco tem uma coisa meio de blues e tal, mas a primeira música é um desconforto absoluto, porque ela começa com um som de chuva, com um sininho, e quando começa aquela guitarra distorcida, ela fica só no intervalo de trítono, que é uma coisa que depois todo mundo começou a usar, que inclusive, parênteses, tem a lenda de que na Idade Média isso era proibido, era chamado de diabolos em música, esse intervalo. É verdade. Dizem que era proibido, mas assim, historiadores divergem porque existem cantos gregorianos e tudo mais que usam isso. Então eles acham que esse termo era só para dizer que era difícil de fazer para corais e tal, e não necessariamente porque era proibido. Mas a galera queimava todo mundo antigamente, então a gente não sabe, né? E vamos combinar que não existe nada mais, tipo, creepy, weird vibes e tal, do que canto gregoriano, né? Toda vez que eu escuto, eu fico assim, isso é lindo, mas eu tenho certeza que eles estão summonando um demônio. Não, é verdade. Então essa música do Black Sabbath, o Ozzy tá cantando com nervoso, e a música toda veio... tem uma história de alguém ter dado, eu não sei a fundo, mas alguém ter dado um livro de magia negra pro baixista da banda, que era quem fazia a letra, e ele dormiu quando ele acordou com um monte de sombra em volta do quarto, ele ficou com medo, então ele escreveu essa letra. Então a letra é agoniante, a voz do Ozzy, no primeiro registro dele, da vida, da carreira do cara, também é uma coisa que dá agonia, e esse é um intervalo musical, o trítono, que eles ficam naquilo ali, que se ele não se resolve num acorde posterior, ele só gera desconforto. Uhum. E eles ficam nesse desconforto a música inteira. Pra sempre. Entendeu? Isso é genial. Que é uma coisa que, por exemplo, décadas depois o Slipknot faz muito bem. Eles ficam fazendo os intervalos que dão agonia, mas eles chegam a algum lugar que te... Ok, ficou melódico. Uhum. O Black Sabbath, eles brincaram muito com essa coisa, né? E trouxeram a temática do terror na capa do disco, aquela bruxa, enfim. E aí, realmente, muita gente começou a seguir, por isso que falam que são os pais do heavy metal, né? E já começou com essa temática, veja só, né?
Quando eu tava fazendo a pesquisa para esse nosso bate-papo, assim, unanimidade era o Black Sabbath é que marca a abertura desse portal do inferno, né? Assim, tipo, é agora o negócio, o bicho vai pegar e tal, e todo mundo, a referência é o Sabbath mesmo. E é engraçado porque eu lembro de quando eu era pequena, ter aquela história de que o Ozzy tinha arrancado a cabeça de um morcego com a boca no palco. Lembra disso? Tem essa história, isso é? E aí eu ficava sempre com essa de tipo, porque aí eu ainda era muito pequena, então eu ainda tava tipo, eu gosto de Kiss, mas eu não sei se eu deveria e tal. E aí tinha essa história Sim. do Sabbath, e eu ficava assim, cara, rock realmente é uma coisa da galera muito pesada, né? A E eu não galera é braba, né? entendia essa diferença, assim, primeiro, que nem todo rock é metal, porque é uma coisa que a gente, tipo, meio que bagunça tudo quando é mais novo. Verdade. Tem E razão, tem razão. segundo que, tipo, apesar da temática poder ser pesada e tal, não quer dizer que os caras sejam necessariamente bruxos e vampiros e monstros e coisas. Tem muito essa coisa do personagem, né? Assim É, como um filme de terror. Assim como um filme, você tá contando uma história. pois O é. Iron Maiden mesmo, eles têm, música falando sobre história, sei lá, da Inglaterra, do Egito, de tudo. Tem a Number of the Beast, oh meu Deus, são satânicos. É muito engraçado isso, né? Tipo, eles têm música que fala sobre filme, enfim. Mas tem um pouco, é aquilo que você falou, né? Acaba que em algum momento a estética do rock and roll, por ser uma coisa degenerada, transgressora, ela fica piercing e corrente, você fica um pouco associado ao terror, né? Depois no movimento punk também tem um pouco disso. Por mais que o punk fosse uma coisa política, a gente tem os Misfits, que tiveram um clipe dirigido pelo George Romero, que é tipo o papa dos zumbis, o cara que criou a cinematografia dos zumbis. Então, assim, é muita, cara, é tanta banda que eu fiz uma pesquisa também, né? E fui lembrando de coisas enquanto pesquisava, porque tem muita referência de muita banda. Essa coisa do personagem, por exemplo, que você comentou, voltando lá para os anos 70, tem o Alice Cooper. Sim, eu ia chegar nele. E o legal dele, diga lá então, fala dele aí. Não, então, eu ia dizer justamente que várias bandas realmente se aproximaram, né, dessa temática e tal, e resolveram, tipo, investir pesado nisso. Porque, assim, literatura de terror existe há muito tempo, e cinema de Sim, terror começou muito cedo. A gente tem o Drácula lá em Sim, 1930 e pouco e tal. E sempre. Nosferatu, maravilhoso. Nosferatu, que é incrível. Você já viu o filme que é, tipo, o making of do Nosferatu, com o William Já, é Dafoe? maravilhoso. É Gente, é muito maravilhoso. bom, é muito É bom. muito bom, é muito legal. Mas aí, então assim, esses temas existiam, as pessoas curtiam e tal, mas era uma coisa um pouco, né, assim, deixada de lado. As pessoas ainda achavam que só porque você gosta desse tipo de história, aí você tá envolvido com o oculto e tal. Então isso era uma coisa um pouco restrita. E o rock sempre teve essa coisa meio transgressora e meio, tipo, ser contra a cultura e tal. Então eles, cara, abraçaram essa porra e disseram, não, agora é nosso, né? E aí é muito legal. E o Alice Cooper foi um desses que abraçou de corpo e alma a parada. E eu nunca vou esquecer o Jaime, que eu já falei em alguns vídeos, às vezes é o meu marido, que é o amante do Gimme e tal. O Jaime adora o Alice Cooper. E aí a gente, quando tava namorando, saiu o filme do Tim Burton com o Johnny Depp, que ele é um vampiro e tal, Sombras da Noite, eu acho. Sim, sim, sim. E o Alice Cooper faz uma pontinha. Aí o Jaime ficou assim, mas de onde o Alice Cooper resolveu fazer essa pontinha? Eu tô tipo, amigo, faz todo sentido. O Alice Cooper já apareceu em um monte de filme de terror e tal, É que ele é verdade. apaixonado mesmo por horror e terror e tal. Mas era isso que eu E ia eu já, falar dele. E aí, e eu diga o que já eu ia li dizer. não, eu já li que o Alice Cooper ele falou que ele olhou nos anos 60 e falou, cara, beleza, tem o rock fazendo de tudo, mas não tem nenhum vilão. Então ele criou o personagem Alice Cooper, né, que é aquela coisa. E os shows dele são extremamente circenses, né, com Aham. cadeira elétrica, forca e nossa, aquela e realmente é um filmão de terror o show dele, né, com referências aos filmes clássicos e coisas de tortura e é sensacional, cara. E é legal que ele é cristão, né? Ele é cristão, É? Eu não ele sabia. tem músicas da carreira dele que são louvores e tal, lindíssimos, inclusive. Ah, então eu preciso procurar, É, porque. Aí, tá eu vendo? vou te uma, Cristãos eu também vou te gostam uma, de terror e horror, gente. vários deles, assim, o Alice é um deles. É. Mas eu vou te mandar uma música dele específica que é muito boa. Nessa vibe tem o Rob Zombie também. Você já viu o filme do Sim. Rob Zombie? Ele tem alguns filmes, né? Eu já vi alguns filmes do Rob Zombie e até falando dele, a gente ano passado foi no Halloween Horror Nights
E aí, que é uma festa de... Não é uma festa, mas eles fazem ao longo do mês de setembro e outubro na Universal Studios em Orlando. Na Universal na Disney. Não. Na Universal Studios em Orlando, eles fazem casas de terror e áreas de assustar, né? As Scare Zones. E todas elas têm temas. E aí tinha uma Scare Zone que era temática do Rob Zombie. E aí tinha um cara... Deve ser incrível. Que era tipo... o Rob Zombie, sabe? Assustando a galera. E foi a área em que eu mais tomei susto e mais fui perseguida pelos atores que ficam andando atrás das pessoas pra fazer, sabe? Porque não, mas dá agonia. Os filmes dele dão agonia mesmo. Imagino que deve ser bem legal. E eu sou uma pessoa que eu tomo muito susto muito fácil. Se você fizer, aí agora é capaz de, tipo, sabe? E mesmo sabendo que eu vou tomar o susto, eu tomo e tal. Então os caras acabam se divertindo de ver que tem alguém que toma muito susto e eles insistem. Então, assim, eu saí da scare Zone do Rob Zombie, tipo, exausta, porque eu não consigo respirar de tanto berro que eu já dei. Mas o Rob Zombie é um cara que é diretor de cinema e músico, claro. Né? E os filmes deles são bem legais. Assim, os filmes deles são trash pra caceta, mas é muito legal. É tipo slasher, tipo gore pra caramba, com monstros, foda-se, sangue pra caramba, mas eu acho é legal, é um gênero interessante. E ele faz muita homenagem ao cinema de terror. O cinema de terror também tem um pouco nesse pezinho indie, né? Nessa coisa da produção independente, tem muito disso. O próprio Zé do Caixão, né? Aliás, Sepultura, o próprio nome Sepultura, para assustar a galera mesmo. Exatamente. Por mais que Sepultura não fale sobre monstros nem temáticas de terror, em geral, eles têm essa coisa Cara, a palavra fugiu agora, mas enfim. A estética creepy, a proposta creepy, né? E o Zé do Caixão chegou a abrir show do Sepultura, fazendo aquelas maldições dele e tudo mais. É interessante. É bem interessante. E assim, o que eu acho legal nessa dinâmica é que aí, já entrando mais para os anos 80, a gente começa a ter os filmes de slasher, né? Então a gente tem Sexta-feira 13, tem... como chama Nightmare on Elm Street? O filme do Freddy Krueger, em português. Sexta-feira 13. Não é Sexta-feira 13. Ih, rapaz. Enfim, os filmes do Freddy Krueger, o Halloween, não sei o quê, e aí a gente começa a ter esse namoro do cinema de terror com as bandas de rock fazendo a trilha sonora e tal, e aí ficando cada vez mais juntos, né? E isso é uma coisa que eu acho muito legal também dessa evolução, já que os roqueiros abraçaram essa estética, a estética foi lá e abraçou de volta. Isso é muito legal. Parece que foi orgânico. Aí você chega no Rainha dos Condenados, é o quê? Anos 2000? 2002? 2002. Caraca, eu tô boa nesse negócio de data, sinistro. Isso é sensacional, cara. Esse filme mostra bem isso que você tá falando, assim, no nível extremo, né? Porque você pegou vários músicos do metal ali, do new metal, que estavam, efervescentes ali naquela cena para cantar junto. Porra, aquilo é incrível, cara. É incrível. A Rainha dos Condenados é um dos meus filmes com essa temática. Eu tava falando isso hoje no almoço com o meu pai, né? Porque meu pai meio que teve uma participação na minha introdução aí do terror e do horror, que é muito engraçada, porque meu pai não é necessariamente um fã de terror e horror, mas ele gostava muito, tipo, do Sherlock, e o Sherlock tem algumas histórias, tipo, a história do Cão dos Baskerville, tem uma ambientação meio de horror também e tal. Uma coisa gótica, né? E o meu pai sempre teve uma coisa de, tipo, eu não quero necessariamente que ela fique nesse ambiente, mas ao mesmo tempo, se eu impedir muito, eu sei que ela vai escondido. Então ele preferia saber que eu tava, tipo, ouvindo banda de rock e lendo história de terror e vendo filme de terror, saber que eu tava fazendo isso do que tentar me impedir e eu fazer escondida e ficar impressionada, ou, tipo, cair nessas histórias de e tal, fulano é um bruxo, e aí acabar caindo na lábia de alguém, essas coisas. Então, assim... Meu pai sempre teve essa preocupação. E aí, quando foi o A Rainha dos Condenados, eu fui assistir com ele. Ele me levou no cinema, porque ele gosta muito das histórias da Anne Rice, apesar dele não ser um puta fã de terror e horror e tal. Mas ele gosta muito das crônicas do vampiro. E aí ele me levou. E aí eu lembro que, assim, eu gostei muito do filme e eu achei engraçado porque era um filme de vampiro, mas que eu não fiquei com medo, sabe? Porque a sensação que eu tinha era muito mais de que ali era uma treta política entre os vampiros,
do que qualquer coisa que pudesse afetar a gente. Embora, tipo, se a Caixa tivesse ganhado, a gente morria todo mundo, né? Pois é. O que ela queria mais era matar as pessoas todas. Mas isso meio que não registrou, porque era tanta informação e o Lestat com a banda de rock e não sei o quê. E isso a aí Rainha mexe, dos... pô. Não é? A gente fica, tipo, a música é muito boa. E foi também, em 2012, eu tava com 13 anos. Então, foi também o primeiro momento em que eu tava assistindo um filme e eu fiquei, tipo, nossa, isso é um pouco sensual, assim, tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui comigo por dentro, né? Então, assim, foi várias experiências ao mesmo tempo esse filme. Comigo, acho que foi E Drácula, sabia? O o Drácula do do Bram Bram Stoker. Stoker. Eu demorei para ver o Drácula do Bram Stoker, porque eu tinha medo do... Quando o Drácula aparece a primeira vez, que ele tá com aquele cabeção e tal, eu tinha muito medo daquela maquiagem. Então eu demorei Mas é muito para assustador ver. aquilo. Pois é. Então eu demorei muito para ver. Eu fui ver já depois da Rainha dos Condenados, porque eu sou estranha. Ah, entendi. Não, mas eu tinha esse fascínio também, porque eu gostava de rock ao mesmo tempo desde moleque, e eu gostava de filme de terror, sei lá, O Exorcista. Eu era louco pelo Exorcista. Eu gravei numa fita, tanto Drácula de Bram Stoker, quanto O Exorcista, quanto alguns outros filmes de terror, e eu ficava assistindo direto, assim. Eu tinha um fascínio. E aí que tá, mesmo que não... Aí, nesse momento ainda não tinha a ligação, talvez, da estética do que eu tô falando do Kiss, talvez ainda não tinha visto o Kiss e tal, mas já estava entendendo que alguma coisa ali Era tinha a ver, né? diferente. E aí hoje eu tava conversando isso com meu pai, e aí ele falou, cara, eu não lembro de nenhum outro filme que explore tanto essa relação entre o metal e as coisas de horror, né? Assim, as coisas sobrenaturais. A gente tem muita história, muita lenda urbana do lado de fora. Que os caras do Led Zeppelin faziam rituais satânicos, que fulano fazia não sei o quê, nananã. Mas, assim, no cinema, isso acabou sendo pouco explorado. Pelo menos eu não lembro de vários filmes de bandas que Não, vendem não a tem alma não. pro demônio pra poder fazer sucesso. Tem umas brincadeiras, tipo do Tenacious D, né? Que É. brinca um pouco com o lance do diabo. Mas assim, é engraçado, porque a gente tá falando pra caramba do personagem, né? Por exemplo, uma banda que me assustou, que eu adoro, é o Cradle of Filth. É uma banda que quando eu ouvi, eu já era mais velho, já tocava guitarra, e eu me assustei mesmo. Eu falei assim, caralho, essa parada aqui é do mal mesmo, essa galera é do mal mesmo. E não é tudo personagem também, mas é que os clipes dele também eram filmados por diretores de filmes trash, então a parada ficava com aquele aspecto de, pô, isso é meio demais, ok, tá exagerando no canibalismo, canibalismo, tá exagerando no gore, mas é interessante. Agora, tem aquela galera da Noruega que já é real mesmo, né? Que é o cara que o cara se mata, eles tiram a foto do cara morto pra capa do álbum, o outro mata o outro com a faca, a galera queria queimar a igreja, os caceta. A igreja eu acho que eles não chegaram a queimar, não, mas essas mortes são reais, tem a capa do Mayhem com a cara do cara destruído lá, isso aí. Aí essa galera já é mais braba, né? Essa galera... Aí eles levaram o personagem um pouco a sério. E assim, uma coisa que eu gosto também nessa dinâmica, né, entre o rock e enfim, o metal e o horror, é que aí acaba que você consegue localizar os seus amigos, né? Isso é uma coisa que é muito engraçada, assim. Eu lembro, eu novinha, eu gostava de ler histórias de terror e tal, e eu não tinha muita gente com quem dividir isso. Porque a galera do colégio e tal era muito, tipo, queria saber de ver Malhação e, sei lá, ver a novela e tal. E eu tava, tipo, lendo Drácula, lendo Entrevista com o Vampiro, lendo Médico e o Monstro, lendo não sei o que e tal. E aí eu meio que não tinha muito com quem conversar. E eu troquei de escola e uma dos primeiros festinhas e tal, tinha uma galerinha, a galerinha do metal, né? Aí, roupa preta, corrente, não sei o quê. E aí eu lembro que Identifica eu logo. olhei de longe e eu fiz assim, eles provavelmente gostam da mesma coisa que eu. E aí eu fui lá e, tipo, fiz vários amigos e tal. Então isso é uma coisa que eu acho engraçada também, porque são estéticas que são mais ou menos próximas, e aí a galera, você é certeza, você viu uma pessoa que é metaleira, ela com certeza gosta de filmes de terror. Mas isso não é necessariamente verdade, ao contrário. Tem muita gente que é apaixonado por horror e odeia rock e metal. É verdade, é né? verdade. Não curte a estética necessariamente, né? Pois é, e eu acho isso É curioso. verdade, você tem razão. Você tem razão, você tem toda a razão. Não necessariamente tem esse vice-versa aí. Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. porque é batata, a galera que realmente entra nessa, né, nessa parte da indumentária mesmo, ser obscura e tudo mais, é a galera que vai necessariamente curtir, né? Assim,
muitas das vezes ela tá personificando ali essa vibe toda, né? É um pouco o personagem também, né? Assim, a gente Claro, acaba claro que também é. vestindo o personagem. Você já passou por alguma situação meio constrangedora por conta do visual metaleiro e tal? Ah, várias. 1 milhão de vezes. Cara, é engraçado, porque eu trabalho dando aula para criança hoje em dia, né? Há uns anos já. Aham. E de musicalização infantil, dou aula em várias creches, já fui festinha, tudo que você possa imaginar. Eu achei que fosse ser o lugar onde eu teria problema, porque eu sou todo tatuado, eu tenho um monte de piercing, eu tenho cabelão, eu tenho barba enorme e tudo mais. E não, eu nunca tive problema. É claro que eu não vou vestir uma camisa do Cthulhu para dar aula para criança, eu tomo conta nesse sentido. Mas a tatuagem você não tira, nem o piercing e tal. Não tem o que Mas eu fazer. tive, mas eu tive no shopping, assim, quando eu era moleque, na rua. Teve um taxista uma vez que eu mandei se fuder, já teve gente botando Bíblia na minha cara. Isso já rolou várias dessas, assim. Mas rolava mais quando eu era mais novo. Acho que a galera, a partir do momento que você vê que o cara já tá mais velho, você dá uma respeitada, ou então você tem mais medo, aí não chega perto. Porque quando eu era moleque, acontecia com uma boa frequência e eu não tinha uma cara tão bizarra. Com a época antes de eu ter barba, antes de. Sei lá, mas eu andava com sobretudo. Eu tive minha fase de sobretudo. Você também deve Era ter o que tido. eu ia perguntar, né? Tipo, com certeza tem alguma coisa que tá faltando aí nessa história pra justificar. Porque, assim, eu lembro, eu tive uma situação específica que, assim, eu levo comigo pra sempre, que foi quando saiu A Rainha dos Condenados e tal, um pouquinho depois, eu frequentava um lugar no Barra Shopping que era a Saída que, tipo, é a conexão entre o Barra Shopping e o New York, tem, tipo, um Sei. jardinzinho e tal, e aí todos os emos e roqueiros e metaleiros e pessoas alternativas da Barra frequentavam ali. E aí, eu estava nessa vibe meio do metal e tal, não sei o quê, então eu me vestia, juro, parecia um personagem de, tipo, querendo ser a vampira, sabe? Era, Ah, irado, tipo, pô. a estética daquela menina do The Craft. Lembra desse filme, Jovens Bruxas? Lembro, claro. Então, sabe a mais doida de Era. todas? Essa é a menina clássica dos anos 90, 2000, que aparecia em vários filmes com aquela cara de Exato. Fairuza, não sei, eu sei quem é essa atriz, Isso. eu tô Eu ligado. me vestia exatamente assim. E aí eu lembro a roupa que eu tava. Eu tava com uma saia que eu tinha comprado numa viagem com os meus pais em Londres, num lugar de góticos e tal. E era uma saia longa preta com vários bolsos e pedaços arrastando assim, e uma blusa meio assim, de renda e tal. E eu tava com um cordão, era um cordão de prata, sei lá do que e tal. E aí eu tava no Barra Shopping e passei por uma velhinha. E aí a velhinha, quando me viu, fez o sinal da cruz. E eu achei tão gratuito, porque assim, tá, eu tô toda de preto, esquisita, mas tipo, eu claramente não sou um demônio, sabe? Tipo, olha pra mim, eu tenho 15 anos, eu sou uma batata. Aí quando eu cheguei pertinho da velhinha, eu tipo, fui cruzar por ela, eu fiz, bu! A mulher quase caiu. Mas é por causa desse mito por trás, né? De que, tipo, todo metaleiro tá envolvido com o demônio e tal. E, cara, É. olha pra minha cara de quem, sabe, tá envolvida com alguma coisa, sou uma completa Ah, mas batata. tinha. Não é? Mas tinha isso com RPG também, que é uma coisa que eu sempre gostei. A galera Também. falava muito que RPG era coisa do diabo. E é isso que eu falei pra você, cara. Minha mãe, olha que loucura. Minha mãe é fã do Ozzy, fã de Black Sabbath, como a gente tava falando. Tinha preconceito com Kiss. Então as coisas são um pouco irracionais na cabeça das pessoas, eu acho. Sacou? Talvez isso é meio isso mesmo. A galera acho que não para pra pensar direito, aí vê e dá aquela assustada, né? Sei lá. Não Você lembra? entende que tem um pouco do personagem. Ainda mais adolescente, a gente veste um personagem. Até na Cara, escola, o cara. adolescente veste um personagem, tipo, pra cada meia hora, né? Assim, você, tipo, É, meia hora você é o nerd, meia hora você é o valentão, meia hora você é a patricinha, meia hora você é o não sei o quê. A gente muda não, e até muito. o cara mais comum, assim, até a pessoa mais, digamos, comum que eu digo assim, mais dentro dos padrões, dentro da moda, tá vestindo um personagem, Sim, sacou? exatamente. No nosso meio de símios ali. Porque a adolescência do colégio é isso, é uma experiência com símios, né? Um É. faz, os outros imitam, se juntam em grupos e brigam entre si, e todo mundo, porra, pensa sacanagem o dia inteiro, é tipo isso, sabe? Adolescência é isso, né? Você lembra qual foi a sua primeira experiência com o terror? Tipo, quando foi a primeira vez que você viu um filme que você associa com terror ou alguma coisa assim? Sim, eu tive que buscar na memória agora, mas foi com um filme que todo mundo tá falando pra caramba, porque vai ter o remake, que é a Convenção das Bruxas. Se não me engano, é The Sim, Witches. The O original é The Witches, é. Witches. Aham.
Eu lembro que eu era muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Eu devia ter 2, 3 anos, assim. Porque assim, eu lembro de eu ser muito pequeno, estar na casa da minha irmã, que minha irmã não morava comigo, então estava com minha irmã, com meus irmãos, e passou na televisão esse filme e a gente estava vendo junto. E eu lembro que eu passei um bom tempo da minha infância sem ver esse filme de novo com medo. E eu não lembrava do resto do filme, eu só lembrava da cena em que uma mulher, logo no início, uma mulher estava atrás do garoto e os olhos brilhavam, ela queria pegar o garoto. Eu me lembro que aquilo me deu um medo. E eu lembro da bruxa, né? Da cena que a bruxa se revela. Aquilo é incrível, cara. E eu lembro que eu fiquei com medo da porra. Mas depois disso, eu comecei a ter uma relação legal, porque meu filme favorito da Disney era Fantasia, justamente no momento em que aparecia aquele diabão lá noturno, maravilhoso. Então, eu gostava de coisas creepy, desde pequeno, entendeu? Mas eu lembro do meu primeiro contato, talvez seja The Witches. Assim, a primeira experiência que eu lembro muito claro, eu tive com The Witches também, mas foi depois. Mas foi com O Estranho Mundo de Jack. Aquela cena de abertura do This is Halloween, que aí tem todos os monstros, todas as coisas. Aquilo, eu lembro tanto que, tipo, eu sei o que eu tava fazendo, o que eu tava comendo, eu lembro tudo. Foi, tipo, tinha acabado de passar o Castelo Rá-Tim-Bum e tal, e aí eu fui jantar. E aí a janta era nugget de peixe. Lembra que tinha nugget de peixe? Lembro, claro. Então, aí a janta era nugget de peixe. E aí meu pai me serviu, não sei o quê, e botou o Estranho Mundo de Jack, porque eu tinha visto e eu tinha achado a capa interessante, a gente pegou, alugou e tal. E aí meu pai botou. Cara, começou a música, e aqueles bichos, os fantasmas e não sei o quê, aquilo foi me dando uma angústia, um negócio, que eu falei, pai, tira, eu tô com medo. Tirou, porque eu fiquei enjoada de cagaço, assim, dessa cena. Caramba! O que é hilário, porque aí, sei lá, alguns anos depois eu reassisti, fiquei apaixonada por Estranho Mundo de Jack. E, tipo, o Estranho Mundo de Jack foi parte da minha personalidade durante, sei lá, uns 15, 20 anos, assim. Agora que ele tá mais guardadinho, mas continua existindo, ainda sabe? Tá aí. Então é muito você engraçado. Lembra de Vamp? Da novela? Sim. Era uma novela da Globo. Lembro, com a Cláudia Hanna, não era? Isso, eu amava o personagem do Neila Torraca. Sim. Porque ele tinha um cabelo grandinho. Então, meu sonho, criança, era ter um rabo de cavalo e dentes. Eu até comecei aqui a live com os dentes, sacanagem. Mas, porra, aquilo ali pra mim era incrível. Eu acho que era Vlad ou Drácula mesmo. Acho que era Vlad. Eu fiquei com isso... eu fiquei com muito... Nossa, eu criança brincava disso, achava que o máximo. Então, assim, aí que tá, cara, é muito louco, porque o terror e o rock estão na minha vida desde sempre. E na sua também, né, cara? Olha que loucura. Não necessariamente quando estão juntos. Sim, exatamente. Mas estão sempre ali as duas coisas, né? Agora, eu queria... A gente, quando tava falando mais no comecinho, você falou um pouco da Diávolo em música e tal. E, assim, como é que funciona essa dinâmica, por exemplo, quando você vai fazer... Você compôs a trilha de abertura dos vídeos de terror aqui, do experimento. Como é que funciona pensar música para um filme de terror, por exemplo? Que tipo de acordes, que tipo de elementos você acha que funcionam bem e por quê? Como é que isso é? Bom, a gente tem... Bom, enfim, tem 1 milhão de estudos que a gente não sabe direito se é uma coisa social, se é uma coisa totalmente oriental ou se ela é meio... Que é quando a gente ouve um acorde maior, a gente associa com coisas felizes, a gente ouve um acorde menor, a gente associa com coisas tristes, a gente ouve um trítono, que é o Diabolos em música, e a gente tem uma agonia da porra. Isso pode ser, sim, só social, porque tem alguns lugares, sei lá, não posso falar errado, mas na Tailândia, que você faz acordes maiores para funerais, por exemplo. Então, pode ser uma experiência social, existem vários estudos em relação a isso, é muito interessante. Mas, bom, trabalhando com o mundo ocidental, que é o que a gente conhece, e eu já fiz trilhas sonoras, que uma das primeiras trilhas sonoras que eu fiz com curta de um amigo meu há muito tempo que estava fazendo cinema era de terror. Bom, a gente basicamente tem que pensar nos instrumentos que são usados. Então, coisas, sei lá, tem instrumentos que já são clássicos do terror, como, por exemplo, o órgão, que por causa do Fantasma da Ópera lá da Vovô Garoto, preto e branco, eles usavam, acho que Toccata em Fuga, se não me engano. Então, aquela coisa ficou na cara que era de terror. Então, assim, o som do órgão, por mais que seja religioso, o negócio construído dentro de igreja, como você disse do canto gregoriano, né? Ele ficou associado. Então, já é um instrumento que eu usei, por exemplo, nessa abertura. Tem alguns sintetizadores de assobio que ficam também um pouco associados ao terror.
com sons parecidos com o Theremin. Então, tipo, porque nos anos 50 tinha um pouco... Os filmes de ficção científica e de terror, eles conversavam muito. Então tinha, sei lá, o monstro, a bolha que veio do espaço, era um pouco de terror para aquela plateia aqui para o cinema ver, entendeu? Então você era um pouco... Então também tem essa estética tem a ver. E além disso, assim, a própria construção harmônica, que é o que o Black Sabbath fez, que é o que o Slipknot faz, que é o que todas as bandas de metal fazem, para falar a verdade. E é basicamente isso. Os acordes menores funcionam, porque eles evocam coisas tristes e down, mas tem essa coisa do trítono e dissonante também. Pessoas usam muito acordes dissonantes que não são harmônicos para criar tensões, assim, né? E eu acho que é isso, eu acho que a palavra é essa, tensão. Geralmente, em escalas musicais, é basicamente isso. Você tem notas erradas, né? Que são notas, e tem as notas de tensão e tem notas de repouso. Quando você passa por uma nota de tensão e você repousa, não necessariamente você vai entender, mas se você fica só na tensão, isso causa um desconforto. E eu acho que é aí. As trilhas de suspense brincam muito com isso, né? Apesar de terem trilhas lindíssimas, tipo a do Exorcista é uma trilha lindíssima. Sim. Aquele teclado, Tubular Bells, se não me engano é o nome da música. Então, dá para você também brincar com outros sentimentos. Mas, assim, o terror em si, essa parte da angústia, a palavra é tensão. E a gente estuda bastante isso quando a gente estuda intervalos musicais, escalas musicais, quais são as notas de tensão dentro de cada clave, enfim. Então é mais ou menos por aí, é bem legal de explorar. Nesse campo de, tipo, sons que a gente acaba associando em alguma medida com filmes de terror e tal, eu tava fazendo várias maratonas de coisas de terror para preparar material aqui pro canal, e aí eu tava reparando que uma das coisas que mais me dá desconforto é quando os filmes de terror usam criança cantando. Sim. Tipo de lullaby, ou de canção de niná, ou até canção tipo de ciranda e tal, com criança cantando, dependendo da atmosfera do filme, eu fico num grau de desespero, que é assim, cara, eu sei que vai dar merda, eu já sei. Mas você sabia que tem um truque? Tem um truque aí. O próprio Cradle of Filth o vocalista botou a filha dele para cantar uma musiquinha, que é tipo um interlúdio do disco, num dos discos deles, quando ela era criança. E é isso, é uma lullaby que ele inventou, enfim. Mas o lance é o seguinte, a melodia infantil, ela geralmente é extremamente harmônica, super simplesinha, maior, tudo bonitinho. Se você coloca isso, mas no fundo você coloca alguma cama, enfim, um pad, alguma coisa de teclado mesmo, ou de strings, instrumento que for, baixinho, que o seu cérebro não está prestando atenção nele, mas ele está dissonando com o que está sendo cantado, a atmosfera já fica pesadona, que é isso que você está falando, entendeu? Então, assim, tem técnicas, tem efeitos que você coloca na voz, assim, que já dá uma agoniazinha, né? Você coloca um reverb na voz da criança, já fica aquele negócio meio fantasmagórico, né? Isso... E ciranda é um negócio, pelo menos aqui no Brasil é menos, assim, mas quer dizer, a gente tem a Boi da Cara Preta, umas coisas assim. Mas, tipo, tem umas cirandas gringas que são bizarras, assim. A que canta no It é tipo, e tal, não sei o que, e arrancou a sua cabeça. Eu tô tipo... Por que as crianças cantam isso? E eu fui pesquisar se aquilo era uma ciranda mesmo ou se, tipo, fizeram uma música com cara de ciranda, mas com a letra escrota, sabe? E não... Mesmo. Uma ciranda mesmo. Caramba. Mesma coisa. Tinha uma que eu cantava no DICE, que era o meu curso de inglês, que era tipo, Jack e Jill subiram a colina para pegar um balde de água, mas o Jack caiu e quebrou a cabeça e a outra veio rolando morro abaixo. Eu fiquei, por que bota a gente para cantar isso? Que desgraça, sabe? Mas então, olha assim... só, é o que a gente já conversou antes. As histórias de criança, elas têm um componente de terror brabo. Eu vi um vídeo seu do canal, que você comenta isso, inclusive, um dos vídeos recentes, assim. Você comenta eu falei isso. Dos tropes que eu mais gosto em filme de terror, né? Em histórias de terror. Isso. Eu falei de folclore. Exato. E nas histórias infantis tem muito isso. A música Bad Wolf não era para falar sobre isso. Ela faz uma brincadeira com a coisa, né, do Maiá, né, que a gente falou no início da minha banda. E a gente faz uma brincadeira com isso e a gente fez todo o vídeo, né, todo o clipe para uma história de terror. Não é o que a música está falando, mas a gente achou legal a estética. Mas, enfim, tem a ver com isso, porque se você for estudar a história
e não só ela, várias outras, cara, tem elementos de terror fortíssimos, cara. Sim. Fortíssimos. Porque a ideia era aterrorizar as crianças para elas aprenderem a não fazerem X ou Y, né? Então, assim, Exato. Tem muito isso. E eu acho engraçado que a gente explora pouco o aspecto de terror dessas histórias. Quando a gente vê Sim. filme que adapta conto infantil, é sempre, tipo, voltado para crianças. E eu tô tipo, gente, pega essas histórias e explora o lado de terror. O João e Maria, que eu citei no vídeo, fez isso super bem, sabe? Porque tem Eu muito não vi elemento... esse último vídeo, esse último filme eu não vi. Cara, tem, assim, eles adaptaram muito bem o aspecto terror da história de João e Maria. É muito legal, velho. Super a pena assistir. Eu ia falar alguma outra coisa que me fugiu agora. Que a gente não explora tanto. Não, era antes. Esqueci. Vai vir. Vai vir, em algum momento volta. A gente não explora lembrei. muito isso. Diga. Não, diga, termina aí, eu não vou esquecer. Fala é sobre aí, o Onise. Fala o que você ia dizer e depois eu vou falar. Vai. Não, porque tô falando que você comentou que a gente não explora muito, a gente também não explora no próprio folclore brasileiro, cara. Porque se você conversa com galera do interior, os meus irmãos têm essa vivência que eles adoram saci. Meus irmãos, eles têm uma loucura com saci. E os dois pesquisaram, eles desenham sacis e tudo mais, eles pesquisaram, assim, a realidade do saci. Então a galera do interior acredita de verdade nessas entidades da natureza, nessas coisas que a gente aprende na escola fofinho como folclore. Mas é fofinho meio uma ova, né, cara? As paradas são assustadoras. A galera tem medo mesmo de entrar na floresta e o curupira fazer merda, sacou? São espíritos, são entidades que a galera acredita e coloca um elemento de terror nisso, sacou? Nessas figuras. Então é uma coisa que a gente podia explorar também. É verdade. E, assim, uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de folclore é que acaba que a ideia toda por trás de todas as histórias de folclore é lidar com esses nossos medos, né? Essas nossas coisas. Eu lembro, quando era pequena, eu ia muito num acampamento de férias desses, tipo, igual tem em filme americano, Summer Camp, que aí você despacha as crianças pra desgraça, pra longe pra caramba, e aí tem os chalés e não sei o quê. Eu ia pra um chamado NR, que maneiro, maneiro. E uma das coisas que eu gostava mais do NR, mas ao mesmo tempo que me deixava mais cagada, é que tinha brincadeira de noite. Então era tipo, uma das brincadeiras chamava Terror em Gotham City. Uau. E aí como é que funcionava o Terror em Gotham City? A gente estava dividido em times, né? E aí vinham os monitores vestidos dos vilões e eles sequestravam um membro de cada equipe e a gente tinha que achar. Só que com tudo apagado, o acampamento inteiro apagado, e tinha, tipo, floresta em volta e tal. Então, assim, você correndo pelo escuro com a lanterninha e ouvindo barulho de sapo, barulho de não sei o que e tal. Que fantástico! Cara, era tipo assim, a atmosfera perfeita para um filme de terror. E é por isso que, tipo, o filme do Jason, por exemplo, que se passa o primeiro num acampamento, funciona super bem. Sim, verdade! Você tem um monte de adolescente socado ali naquele lugar e tal, e cercado por nada. E aí uma das coisas que a galera mais velha fazia muito era se desafiar a ficar, assim, na área onde chegava perto da floresta, né? Ficar parado de costas para a floresta olhando pro acampamento. E era horrível, porque você não sabe o que vem atrás. Então você só ouve aqueles barulhos e você tá lá, tipo, parado. E a galera te deixava sozinho. Porque o desafio era esse, você ficava sozinho no acampamento lá na puta que pariu e você parado de costas pra floresta. Você só, já tipo, fez isso? Já, e eu era muito cagona, mas eu queria muito ganhar. Então eu ficava tipo, eu vou morrer. É uma divisão ali. Eu vou morrer. Eu posso morrer, mas eu vou morrer porque eu ganhei. Tá vendo? É isso. Parece a Vila, né? A Vila do Shyamalan. Exatamente. Tem isso, eu acho que a galera deve ter, tipo, assistido a Vila e inventado essa brincadeira por conta do filme. Mas, eu, inclusive, adoro esse filme, que a galera não curte, eu adoro. Eu também adoro. O Rai me odeia. Que coisa idiota. Eu acho irada. O conceito todo é irado. Eu acho o conceito todo irado. A execução é muito boa. Mas nós somos muito parecidos, Nádia. A gente geralmente concorda com as coisas. Ponto fora da curva sempre. Sempre. Muito legal, cara. Tem muita banda, cara. E a gente voltando para as bandas, tem muita banda que... Eu falei de uma, eu anotei aqui uma, que é o Korn, que eles nem falam tanto de terror em si, mas o pedestal som deles cara, é muito creepy, o som deles o som é creepy pra cacete, super grave, também tem isso, né? Você explorar. O Black Sabbath foi um que começou, não no primeiro disco, mas eles começam a testar afinações mais graves, e isso, enfim,
vai até hoje, a galera usa, enfim, o próprio Korn, o Slipknot, usam afinações graves na guitarra, nos instrumentos, então fica uma coisa mais... Um amigo meu fala que é solto. Qual a afinação? É solto bemol. É solto. E o pedestal, cara, do Jonathan Davis, se não me engano, o nome do vocalista do Korn, cara, é feito pelo Geiger, sabe qual é, né? Uhum. É o cara que fez o Alien, sabe o Alien, o Oitavo Passageiro? Sim. É o cara que desenhou isso. Eu tenho um livro dele aqui, que eu sou apaixonado por essa estética. Uhum. E ele que desenhou aquela coisa toda meio orgânica, meio mecânica. Nossa, dá uma agonia essas criações dele. Então aí é que tá, é o que a gente falou desde o início. Até quando não é a temática da banda, a estética segue essa coisa do terror, que, de novo, a gente falou isso em música, né? Como é que o som faz você ficar agoniado? Essa coisa da tensão e tudo mais. Você gera isso também com imagens, né? Essa coisa de, opa, é uma coisa meio estranha, meio esquisita. Aliás, um adendo. Uma outra forma que filmes de terror fazem muito para deixar a gente agoniado é com sons básicos. Por exemplo, sussurro, som grave, respiração, batida de coração, essas coisas bem básicas, assim, que no nosso cérebro já estão lá atávicas, né? Já deixam a gente grilado de opa, que porra que tá acontecendo. O filme de terror também abusa disso. Um negócio que eu descobri que funciona muito comigo também é quando para o som no filme de terror. Tipo, verdade. Você tá vindo o filme de terror, tem lá a trilha e tal, não sei o que. Cara, na hora que faz silêncio... É verdade. Meu corpo Você sabe que vai inteiro vir... contrai, porque assim, cara, eu já sei que vai dar ruim, eu já sei que eu vou tomar um susto, e não dá outra, é tipo... Mas eu acho... bom, não sei se... Não vou falar no 100% dos casos, mas eu acredito que isso faça muito sentido também se a gente está vindo nessa coisa da tensão. Sim. E aí a gente para. Porque aí a tensão deu lugar a um vazio. Porra, quando você tá acostumado com a tensão, porra, peraí, agora eu tô sem chão aqui. Né? Sabe onde tem esse efeito? Não é nem um filme de terror, mas é um momento de horror e tal. No Tarzan, o desenho. No momento em que aquele jaguar vai pular, que, tipo, eles estão olhando, eles sabem que tem alguma coisa errada, tá aquela parede de mato, assim, e segundos depois o jaguar ali para o som. E é maravilhoso. Horrível. Você tem horrível. Razão. Aliás, a gente falou daquele diabo da fantasia. Eu tava vendo que o cara que desenhou ele foi o cara que desenhou a Monster, que é a baleia do Pinóquio. Ele desenhou a baleia do Pinóquio, ele desenhou uma porrada de criaturas dos filmes da Disney. Então, assim, precisavam de criaturas que davam agonia, era ele. Que barato. Eu não sei o nome do cara, bicho. Fiquei até de pesquisar, porque, cara, o traço dele realmente é um traço diferente dos traços daquele período ali do Disney, né? Que é sensacional aquilo. Sensacional. A gente estava falando de imagens que dão agonia. Eu estava, enfim, estudando Lovecraft e tal, por causa do Lovecraft Country, para entender um pouco mais. E aí... tô louco pra ver. Cara, a série é bem legal, assim, vale super a pena assistir mesmo. Mas aí eu tava vendo que, assim, vários dos monstros, várias das coisas dele trabalham com algumas das coisas que realmente são agoniantes para todo mundo e mexem um pouco com as fobias mais básicas, né? Então, assim, tem muitos olhos, e muitos olhos é uma coisa que a gente já associa com coisas horripilantes, porque aranhas têm muitos olhos e não sei o quê. São bolhas e coisas meio nojentas. E isso é uma coisa que é engraçada também, né? Assim, a gente pensa muito na estética do terror, aí a gente vai para tipo, é a era vitoriana ou tipo, sangue para todo lado. Mas não, frequentemente, a coisa mais bacana no terror tá naquilo que é normal, só que um pouquinho fora de esquadro, né? Assim, justo. Tipo, então, olho é uma coisa que é normal. Aí você bota uma pessoa com 60 olhos e tipo, sabe? Assim, é muito engraçado o como isso também é super eficaz, né? Pra dar essa sensação de desconforto, de medo e tal. Agora, uma coisa o negócio que eu tinha esquecido que eu queria perguntar, o clipe de Uneasy também tem uma coisa um pouco de terror e horror, né? E é a minha música favorita, e aí eu não podia deixar de falar dela. Então eu queria que você falasse um pouco como é que foi a inspiração para fazer aquele clipe e tal, porque eu realmente adoro, assim. E é um storytelling muito claro também.
Eu acho bem Cara, bacana. então, Anísio é uma música que eu tava num lugar muito ruim quando eu escrevi ela. Eu tava, tipo, enfrentando, tipo, depressão e princípio de depressão e sem saber direito o que era. E foi uma música que foi muito difícil de... A composição, assim, a parte musical dela, eu já tinha algumas coisas desenhadas. Mas a letra dela, quando eu coloquei no papel, foi meio que de uma vez. Foi meio que cuspido, assim. Aí eu comecei a pensar, levei pra banda. E quando a gente compôs ela, tem todo um trecho final que não teria, que é aquela parte com muitas vozes, que é Aham. uma coisa genial. Assim, todo mundo, quando vai compor, eu levo a música, a banda compõe junto. Então tem 1 milhão de coisinhas ali que não é minha, né? Tipo, eu levei o esqueleto, a gente foi montando junto. Mas aquele final ali é sensacional, que foi uma coisa que a gente criou realmente junto, uma ideia do Gabriel, e as vozes vão se sobrepondo, aí começa na terça, vai pra quinta, vai pra... Caraca, chega no final, tá na outra oitava e é um grito. E uma coisa engraçada dessa música, pra chegar no clipe, é que quando eu fui gravar essa música, e a gente já tava pensando no clipe dela, quando eu fui gravar o vocal dela, eu fiz uma sessão, o produtor falou, então, Gui, volta pra casa, bicho, vem outro dia. Porque assim, você gravou, tá tudo certo a nota, mas você não tá no lugar que você tem que estar. Aham. Você não acessou o que você tem que acessar para cantar. Então, assim, aí eu lembro que quando eu fui gravar de novo, eu tive que canalizar o que eu tava quando eu fiz a música e eu chorei cantando, assim. Foi uma parada muito visceral, Aham. saca? Cantar essa música no estúdio foi visceral, a palavra é essa. Eu tive que acessar uma coisa muito dark, não no sentido do terror, mas no sentido do se sentir mal, se sentir sozinho, depressivo, e conseguir exportar essa porra. E o clipe, cara, era sobre depressão, assim, como é uma música sobre depressão, o Alan meio que foi nessa, a gente falou, bicho, vamos... E o Alan que trouxe esse aspecto do terror, o Alan é o diretor, né, do clipe. Aham. Ele que trouxe essa coisa de, cara, vamos fazer um ritual, vamos... Sabe, é uma pessoa que perdeu alguém e ela quer trazer, que aí tem um espelho. Esse espelho aparece em outros clipes, o espelho desse clipe aparece em outros clipes, então, que a gente faz isso, né, o livrinho também que aparece em outros clipes, então a gente gosta de brincar com essa... com itens isso, com o multiverso dos nossos clipes. Então e a guria mandou super bem, a Ju, amiga nossa, foi a atriz do clipe e tal, mas toda essa estética das velas e do ritual, ela faz um ritual ali, e tem muito a ver com a música, isso porque é uma coisa que eu não imaginei quando eu fiz a música. Mas assim, Aham. quando eu trouxe pro Alan a história e a letra e falei com ele, e ele gosta muito de filme de terror, também tem isso. E ele falou, cara, a estética é essa, né? Então ele abusou dessa coisa do quarto escuro e das velas e do... Aliás, ela tenta se matar várias vezes durante o clipe, né? Eu acho que essa ideia, se eu não me engano, foi minha. A ideia dela se matar várias vezes e não conseguir. Eu acho que isso é muito poderoso. É claro que é uma metáfora, né? Porque, tipo, você tentar acabar com o sofrimento e não conseguir, né? Acabar com tudo, fugir de si mesmo e não conseguir. É pesado demais isso, né, cara? Assim, Não, mas assim, é um clipe que eu gosto muito justamente por causa disso. Embora eu não sabia, né, a origem da música, eu não. Acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso. Acho que não. Mas é uma música que sempre falou muito comigo, assim, eu não sei exatamente, não é necessariamente a letra, mas a música como um conjunto de fatores, assim, sempre falou muito comigo. E eu sempre fui muito apaixonada pelo clipe, porque eu acho que o clipe transmite bem a vibe da música e ele conta essa história, que é uma história muito maneira. Então, assim, eu falei, ah, não, pô, se a gente vai falar disso, eu preciso muito ouvir do Tem, Gui, mas tem. então. Não, você tá certíssima, tem a ver, tem a ver. Mas assim, foi muito coisa do Alan isso, viu? Porque É. o Alan tem muito essa visão, assim. Ele é o cara, tipo a gente. Vai falar Aham. sobre uma coisa, ele vai pesquisar a fundo e vai saber o. A gente fez isso em Bad Wolf, né? Nessa coisa do filme mudo, de quais efeitos usar e como é que seriam as cartelas que apareceriam a letra da música, Aham. em quais momentos aquilo seria. Isso foi tudo muito discutido. E como é que seria a atuação, como é que seriam os personagens, enquadramentos. E nesse clipe também. Esse clipe, eu participei do clipe de Anísio muito como contra-regra ali, né? Realmente Aham. mexendo nas coisas. Ah, bota o espelho pra cá. Aliás, a gente quebrou um monte de espelho, deve estar com vários anos de azar aí, que a gente quebrou espelho pra caceta pra ter os cacos e tal. E Aham. foi muito legal, cara. Assim, foi bem
bem maneiro, uma experiência bem legal. E eu concordo com você, ele conseguiu captar a vibe da música de uma forma que eu não conseguiria jamais sozinho, sabe? Assim, imaginar. Muito legal. A gente já tá com quase 1 hora de conversa. Eu queria que você indicasse um filme de terror e uma música que você acha que, tipo, faz essa conexão entre o metal e o terror, para quem Show. tiver interesse. Filme de terror, eu vou indicar O Exorcista e vou indicar 2 dos 2 porque eu vou quebrar as regras. Eu vou indicar O Exorcista. Cara, O Exorcista porque é o clássico absoluto. Eu adoro esse filme. Eu acho que é um filme obrigatório para quem gosta do gênero. É um filme que, cara, ele tem o andamento do filme é maravilhoso. A forma que você, cara, que vai construindo. Quando chega e você vê o monstro, a menina possuída e tal, você já tá completamente absorto na história. Então, bicho, filmaço. Não é à toa que é tão reverenciado. Mais um atual, A Bruxa. Eu gosto muito da Bruxa. A Bruxa é muito bom, né? A Eu Bruxa é gosto rei de muito fazer desse o filme. desconforto. Não, total. O filme inteiro desconfortável. É. Eu gosto muito do Hereditário também, mas eu acho que a Bruxa tem até um quadrinho aqui. Eu adoro esse filme. Eu achei que a atmosfera que ele cria, aquilo da atmosfera que a gente falou, assim, o filme é foda. A trilha sonora brinca com essa coisa dos elementos básicos que dão agonia na gente. O Exorcista também faz um pouco. Mas, cara, sensacional. Música. Eu vou Call of Cthulhu, do Metallica. É uma música instrumental que a galera não dá muito valor. Até os fãs da banda não conhecem tanto, assim, que eles não tocam tanto em show. Mas é uma música instrumental totalmente inspirada no Lovecraft, que a gente estava falando. Apesar de Cthulhu estar escrito errado lá, tá escrito com K. Mas eu acho que é por motivos legais, eu acho. Na época que eles lançaram, deve ter sido por motivos legais. Talvez. Mas, cara, é uma música que cria também atmosferas muito legais, né? Sendo instrumental e tal, é muito legal. E uma outra música é a Black Sabbath, do álbum Black Sabbath. Que eu acho que é a música mais desconfortável da história, como a gente falou no início. E é a mais fácil de localizar, porque afinal de contas é a Black Sabbath do álbum Black Sabbath do Black Sabbath. Então, assim, não tem como errar. Você fala 3 vezes, o Beetlejuice aparece, sabe? Mas eu quero que você indique também. Indica aí. Então, indicações de filme de terror. Eu vou roubar, porque eu vou indicar um que é o filme e a trilha sonora, que é o Rainha dos Condenados, que a gente já falou. Porque, assim, o Rainha dos Condenados, embora não dê, pelo menos a mim não deu, essa sensação do terror e do horror, ele trata da estética de vampiro e do lore por trás dos vampiros e tal. Então, assim, esse é um tema de terror, ainda que o filme em si não tenha essa vibe tão pesada. E a trilha sonora é de fuder, não tem outra expressão, assim, tipo, a trilha sonora é muito boa. E uma coisa que é muito legal do Rainha dos Condenados é que tem os clipes da banda do Lestat, e os clipes têm aquela estética alemã do Nosferatu, né? Aquele gótico alemão, que aí, tipo, tem uns prédios que estão meio assim, e a câmera tá sempre meio tortinha também e tal, e tudo em preto e branco, não sei o quê. Então, assim, esse filme acaba fazendo um amálgama de tudo o que a gente falou aqui. Então, é um filme que eu recomendo por isso. E aí, já que você falou 2, eu vou falar 2 também, vou me dar ao direito. Vou recomendar o Iluminado, porque o Iluminado é um dos filmes que tem uma das trilhas sonoras mais marcantes para mim, e faz o uso de um negócio que a gente já falou em conversas nossas, que é o... Gente... Dies Irae, Dies Irae, que é uma peça do Mozart que aparece em tipo 395 mil trilhas sonoras, porque ela tem esse clima pesado, e a galera soca em todas as trilhas sonoras. Tem no Rei Leão, tem em Star Wars, tem não sei o quê, e é sempre no momento de tensão. Então, assim, você vai ouvir isso no Iluminado e vai lembrar para sempre. Vai ter a referência ali, né? É sensacional, cara. É muito maravilhoso. E no campo de bandas, músicas e tal, eu vou indicar, porque eu sou apaixonada por eles, Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven, que é uma história de terror contada em música, com direito a um desenho, tipo um quadrinho, assim, desenho animado contando a história e tal. Então fica aqui a minha indicação, que é uma banda contando uma história de terror com as próprias músicas e tal, que... Fantástico! Não, é maravilhoso isso. Melhor impossível. E eu acho que, assim, de modo geral, Disturbed também é uma puta indicação de banda que faz um som pesado e tal. Então, acho que adoro, uma boa já indicação. cantei muito.
Né? Cara, Disturbed é muito bom. Eu no outro dia tava ouvindo o Sound of Silence deles e vendo o clipe. Cara, aquilo é lindo, é uma Você já obra-prima, viu isso ao assim. vivo? Não vi ao Não, não, vivo. tem, Não, não, no tipo, YouTube, digo assim. nunca Procura. procurei. Cara, tem um que eles fazem em algum lugar específico que, cara, o vocal do cara é um absurdo, bicho. É um absurdo. É absurdo como ele começa muito grave, vai, tipo, construindo. Ele conta uma história só com a voz, assim. Essa versão deles é de fuder, como você disse, assim. É incrível. Guime, então, momento jabá, informações, qualquer coisa onde a galera pode te achar, essas coisas. Cara, eu tenho o Instagram, que eu tenho postado um monte de coisa no Instagram, tem funcionado melhor do que o YouTube pra mim, mas eu também posto num canal do YouTube, que eu não sei o nome, porque eu sou horrível nisso, mas eu te mando o link e você bota aqui em algum lugar aqui embaixo. Uhum. E tanto o Instagram, acho que é GameFire, acho que é isso. O Instagram é Game Pra você Underline ver como eu sou Fire. bom. Pra você ver como eu sou bom nisso. E aí eu fico, agora na quarentena, eu tenho postado um monte de cover, um monte de coisinha, e tenho do Maiá também, que eu vou te mandar os links pra galera dar uma olhada, porque a gente tem 1 trilhão de clipes, assim. Então tem clipes que bebem, como a gente conversou aqui, nessa fonte do terror, tem clipes mais políticos, tem coisas mais divertidas, e por aí vai. E é isso aí. Obrigadíssima por ter vindo. É sempre foi uma ótimo honra. falar com você. E assim, o problema da quarentena é que a gente não vê os amigos. Então, dessa maneira, eu Pois consigo é. ver os amigos, né? Ainda que seja virtualmente, e produzir um conteúdo super bacana. Então, obrigadíssima. Foi uma honra. Você sabe que é o tipo de pessoa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente delimita um tema para conversar, porque as nossas conversas geralmente começam em Star Wars, passam por terror, vão para direito administrativo, daqui a pouco estão em Política, aí, sei lá, religião. A gente só não fala de futebol, assim, dos 3 temas que não pode, É verdade. né? A gente só não fala de futebol, porque tanto eu Porque a quanto gente você não gosta. não nos importamos em nada com futebol. A gente trocou o futebol pelo terror, provavelmente. Eu acho que sim, eu acho que sim. É o proibido que a gente fala, assim. Então tá. Sensacional. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente se despede, eu e você.